Vamos usá-lo hoje na nossa reflexão da palavra do Senhor. Diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor pela palavra dele, que é viva e eficaz. Que Deus nos fale ao coração por meio dela. Essa passagem, essa parábola que Jesus contou, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, com a companhia de outras parábolas. Interessante nós observarmos que a parábola inicial desse capítulo é a parábola do semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. O semeador, ele tinha uma tarefa a cumprir. E essa parábola inicial, a parábola do semeador, tão conhecida por todos nós, é uma parábola que fala exatamente sobre a responsabilidade da igreja de Cristo. A responsabilidade que a igreja tem de semear, em tempo e fora de tempo. Nesse caso, o semeador aqui não escolhe condições climáticas favoráveis. Nesse caso, o semeador não escolhe tipo de solo. Neste caso, o semeador, ele anuncia, ele lança a semente em tempo e fora de tempo. Ali há uma ênfase forte sobre a responsabilidade que o semeador tem de cumprir a sua tarefa. O semeador, ele não pode se ensimesmar. O semeador, ele não pode se tornar um que apenas olha para si mesmo. Ele ergue os olhos. O semeador é aquele que ergue os olhos. Ele ergue os olhos para ver, para enxergar a multidão. Ele ergue os olhos para perceber as possibilidades e as opções. Ele não é alguém que olha para si. Por isso o semeador sai. O semeador sai. Assim como a igreja. A igreja, ela não é um agente divino, do reino divino, chamado para ficar dentro. Ele é chamado para sair. E vale a redundância, sair para fora. E ir bem longe. A igreja, ela é chamada para romper com as suas fronteiras, com as suas estruturas humanas. Porque a igreja é exatamente esse semeador que sai. E sai a semear, lançando semente, a tempo e fora de tempo, enxergando em cada vida uma possibilidade, não fazendo distinção de solo, porque não é essa a tarefa da igreja. A igreja não distingue solo, não distingue pessoas, não diz, essa pode receber o evangelho e essa não pode, essa está mais fácil, aquela está mais difícil. Não, simplesmente a igreja é uma anunciadora do evangelho, é um semeador que sai a semear. Mas quando nós chegamos no versículo 26, Jesus retira a responsabilidade da igreja para nos trazer uma outra percepção do reino. Se o reino depende de uma igreja que se engajou para sair e semear, o reino também está absolutamente dependente da obra que Deus realiza. De modo que diz que esse semeador que sai a semear, lança a sua semente. Mas ele lança a sua semente e descansa. Ele lança a sua semente e não fica preocupado com os resultados. Então, nessa noite, eu queria que você estivesse atento para essa perspectiva da palavra de Deus,
que é a obra do Espírito Santo acontecendo de maneira invisível no mundo, que é a obra do Espírito Santo acontecendo enquanto a palavra está sendo pregada. Meus irmãos, o que me põe de pé para pregar a palavra de Deus, apesar de todas as adversidades que todos nós vivemos, e continuar anunciando a palavra de Deus, não é porque eu creio que existe em mim qualquer capacitação ou competência para isso, mas é porque eu creio no Espírito Santo de Deus, que vai trabalhando. Eu não estou vendo. A mão invisível de Deus está agindo, enquanto a semente está sendo lançada aqui, quando você fala para alguém no teu trabalho, quando você se envolve num relacionamento com alguém e anuncia Jesus, ali de alguma maneira, há um poder autônomo da semente. A palavra fala, a palavra por si só é capaz de transformar, a palavra por si só é capaz de mudar vidas. A palavra por si só é capaz de fazer o reino avançar. Por isso eu queria que você olhasse para mim agora e prestasse atenção nisso. No subsolo da história, abaixo da superfície, Deus está estabelecendo o seu reino na história do mundo. Você não está vendo, porque esse reino é invisível. Mas Deus está fazendo uma semente cair, germinar, crescer e frutificar. Algumas vezes essa semente, ela parece ser tão imperceptível. Esse movimento de Deus parece ser alguma coisa tão absolutamente distante da nossa capacidade de enxergar o que está fazendo. É como um grão de mostarda. É a parábola seguinte. Um grão de mostarda, pequeno, quase imperceptível, mas que depois que é lançado na terra, ele germina, cresce, frutifica, torna-se uma árvore, e aves se aninham nessa árvore. Pessoas buscam refúgio debaixo das sombras dessa árvore. Por quê? Porque assim é o reino de Deus. Nada pode impedi-lo. O vento sopra onde quer. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim também é o reino de Deus. Sopra. O reino de Deus está soprando. O reino de Deus está acontecendo. Queria que você entendesse que existe sim uma responsabilidade da Igreja de Cristo nesse processo de levar avante o reino de Deus. Mas existe também uma ação soberana de Deus na história. Uma ação soberana de Deus no mundo. Uma ação soberana de Deus construindo esse reino. E isso, nessa perspectiva, não depende da igreja. Depende apenas desse movimento livre de Deus, que não está impedido por nada nem ninguém. Portanto, quando nós aliamos essas duas parábolas, a parábola do semeador, que fala da responsabilidade da igreja, e a parábola da semente, que fala da soberania de Deus na construção do seu reino, algumas coisas nos vêm à mente. Por exemplo, Deus tem uma missão no mundo. A missão é divina. Deus é o maior interessado em fazer com que essa missão se cumpra na face da terra. E aí você pergunta, mas e eu? Eu e você estamos comissionados. Eu e você estamos incluídos nessa missão. Incluídos nessa missão. A missão é divina. Deus é aquele que vai fazer o seu reino prosperar na terra. Mas Deus nos chama para participar desse reino e estamos comissionados. A obra é divina. Ele é aquele que opera todas as coisas. Sem a operação de Deus nada acontece. Mas nós somos chamados para sermos cooperadores. Deus é o operador e nós somos os cooperadores dessa obra. Existe um trabalho divino acontecendo. Mas eu e você somos chamados a cooperar nesse trabalho. Existe uma máxima que nós não podemos esquecer jamais dentro da vida cristã, que é, isso foi reputado a algumas pessoas, eu não sei exatamente quem disse isso, mas
Já ouvi dizer que foi São Bento quem disse: ora et labora. Ora e trabalha. Ora, como que se tudo dependesse de Deus. Ore, como que se a obra fosse exclusivamente de Deus. Ore com tanta intensidade. Se você soubesse que só Deus poderia fazer, você oraria com tanta intensidade e fervor, reconhecendo que só do céu, do alto, poderia vir a resposta. Ore dessa forma, mas trabalhe como que se tudo dependesse de você. Trabalhe como que se os resultados dependessem de você. Se envolva, se engaja, se comprometa, como que se a resposta dependesse de você. Essa é a dinâmica da parábola do semeador e da parábola da semente quando são conjugadas. As duas coisas acontecendo juntas. As duas coisas acontecendo dentro desse propósito soberano de Deus que nós não conseguimos entender. Mas vamos ao texto. Queria que você observasse comigo algumas particularidades desse texto. A palavra de Deus diz assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Eu tenho uma responsabilidade, como disse. Você tem uma responsabilidade na construção, no estabelecimento, na expansão do reino de Deus. Todos nós temos, como agentes do reino, como povo do reino. Nós lançamos a semente. Nós lançamos a semente à terra. Por que que nós lançamos a semente à terra? Preste atenção. Por que que nós lançamos a semente à terra? Porque a terra por si só não produz nada de bom, a não ser que ela seja arada, preparada e semeada. O coração do ser humano, meu irmão, minha irmã, é um coração que já foi absolutamente marcado pelo pecado. Nós nos desviamos do projeto original de Deus. Não era para ser assim, mas nós nos desviamos do projeto original de Deus. E as tendências do nosso coração são sempre tendências para o mal. Não, pastor, eu sou bom. Não é. É que ainda você não colocou em teste os teus limites. Se nós colocarmos em teste os nossos limites, e espero que não haja necessidade disso para você, você perceberá que você e eu somos capazes de coisas que nós jamais imaginamos que poderíamos fazer. Jamais. De modo que isso apenas declara, de maneira que isso apenas comunica aquilo que existe dentro de nós. O que é que existe dentro de nós? Cardos e abrolhos. O que que existe dentro de nós? Espinheiro. O que que existe dentro de nós? Praga. O que que o nosso coração normalmente produz quando ninguém está trabalhando, quando não há um trabalho específico no nosso coração? Apenas praga. O que que a terra produz se ela não for trabalhada? Se ela não for arada? Aí você pode dizer para mim assim, e eu sou de Goiás, eu sei como que funciona. Lá no Goiás você tem o piqui. O piqui é um fruto nativo da terra. Você anda pelo cerrado e você consegue colher piqui. Ninguém plantou, Deus plantou. Meu irmão, mas a natureza, por natureza, esse trabalho nativo pode talvez ser uma forma de Deus dizer que sim, existe em nós a sua imagem e semelhança. Nós temos traços da imagem e da semelhança de Deus em nós. Mas o dia em que os nossos pais pecaram, entrou na nossa existência uma força que quer dominar a mim e a você. Há uma canção que está sendo cantada muito na igreja, e eu tenho gostado muito dessa canção, que na verdade é uma canção de Romanos capítulo 7. Verso 16 em diante. E nessa canção diz assim: carne e espírito militam dentro de mim, numa guerra infindável. Numa guerra infindável. Se você não fazer nada, se você não trabalhar, a carne sempre sobrepujará o espírito. A vida cristã, eu ouvi uma ilustração, achei interessante, é como você andar numa escada rolante, tentando subir enquanto ela desce. Já fez isso, Queco?
Você já fez isso. Eu vi aquele dia você naquela loja ali, tentando fazer isso, e o pessoal falando, o que é isso que esse homem está fazendo? Falei, não liga. Você já tentou subir uma escada rolante que está descendo? Se você ficar parado, o que acontece? Você consegue subir uma escada rolante que está descendo? Se você se esforçar, consegue. Tente. Só que não fala que fui eu que... Mas tente. Tem aí umas lojas, tem umas escadas. Vai lá. Tenta subir a escada rolante, descer. Subir é uma escada rolante que está descendo. Você consegue, mas você precisa de esforço. Se você parar, o que acontece? Desce. Irmãos, a nossa natureza é uma escada rolante descendo. É uma escada rolante descendo. Se você não fizer nada, sabe o que acontece? Praga. Cactos. Raposinhas. Apenas espinheiros vão crescer. Porque essa é a nossa natureza. Então, a necessidade de um semeador que saia lançando a semente. E a semente é a palavra. E a palavra produz. A palavra tem poder. Nós iniciamos o culto ouvindo o Salmo 29, que diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor muda uma vida. A voz do Senhor faz nascer aquilo que não existe. A voz do Senhor traz à existência as coisas que não existem. A voz do Senhor criou todas as coisas a partir do nada. A terra era vazia e sem forma, mas disse o Senhor, haja luz, e houve luz. Se a palavra de Deus for semeada numa vida, numa família, numa sociedade, ela é capaz de fazer por si só uma obra extraordinária. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é poder de Deus para a salvação, queridos. Esse evangelho é poderoso para transformar vidas. Então o semeador é alguém que sai lançando a semente à terra. Só que observe, depois ele descansa. Por quê? Porque a tarefa do semeador é lançar a semente. O que se requer do dispenseiro, o que se requer da igreja de Cristo, o que se requer na nossa tarefa é apenas fidelidade. Diga, Deus requer de mim fidelidade na tarefa. É isso. Deus não requer de você resultados, Ele requer a fidelidade. De modo que nós precisamos aprender a descansar na graça. Eu digo que esse é um trabalho na graça. Não é um chamado ao comodismo, não é um chamado à irresponsabilidade, não é um chamado a nos tornarmos pessoas tímidas em relação aos projetos do reino, porque se Deus quiser vai acontecer. Não, é um chamado a nós aprendermos a suar a camisa de fato, trabalhando pelo reino, fazendo com que esse reino avance, entregando as nossas possibilidades, os nossos dons, os nossos talentos, entregando diante de Deus as nossas competências, tudo aquilo que Ele nos forjou para ser, nas mãos do Senhor, para que Ele utilize isso, mas depois descansarmos. Porque o semeador dorme e levanta, de noite e de dia. E a semente germina e cresce no subsolo da história. Você não consegue enxergar o trabalho de Deus que está acontecendo nos bastidores agora. Nos bastidores, Deus está trabalhando e construindo alguma coisa que está para além da nossa capacidade de enxergar. Deus está trabalhando enquanto nós estamos dormindo. Ele volta para dormir, para descansar, mas Deus não para de trabalhar na história. Aleluia! Deus está trabalhando.
Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Porque Ele é um Deus insone. Ele não dormita, Ele não dorme. O guarda de Israel está atento a todos os movimentos da história. Há pessoas que dizem assim: o mundo não tem solução. O mundo eu não sei onde vai parar. As coisas estão perdidas. Está tudo fora de controle. Não! Tem alguém dominando as rédeas desse cavalo que está em disparada. Tem alguém segurando o mundo em suas mãos. Tem alguém que tem autoridade para falar e as coisas pararem, para permitir e as coisas continuarem. E esse alguém é o Deus Todo-Poderoso. Ele está no comando de todas as coisas. O trono não está vazio, o trono está ocupado. De modo, meus irmãos, que às vezes nós temos e isso eu queria que você aplicasse tanto na macro história como na história do indivíduo. Às vezes nós pensamos como a partir de categorias de uma filosofia grega, que enxerga a história, e isso ainda é comum quando nós vamos ouvir ou ler alguns historiadores, que a história ela é um movimento cíclico. Nós podemos nos submeter àquele dilema do pregador lá em Eclesiastes: o mundo é uma mesmice, o rio corre para o mar e o mar nunca se enche. De modo que as coisas estão dentro de um processo que sempre se repete, então a história é cíclica e nada vai mudar, as coisas vão acontecer dentro dessa mesmice. E aí a Bíblia diz assim: não. Existe um processo histórico que está sendo coordenado por Deus, e Deus está no controle desse processo, porque o reino de Deus é como uma semente que é lançada à terra. Ela germina e cresce no subsolo da história, mas de repente ela rompe o solo e uma erva começa a aparecer, dali a pouco uma espiga, dali a pouco o grão cheio na espiga, dali a pouco o tempo já está maduro, o fruto já está maduro e o tempo da colheita já é chegado e se lhe mete a foice. Meu irmão, eu não sei a que horas nós estamos na história do mundo, eu não sei. Mas a Bíblia diz que à meia-noite se ouvirá uma voz, e a voz dirá: eis aí o noivo, e nós deveremos estar preparados. Eu não sei se nós estamos no entardecer da história, eu não sei se nós já invadimos a noite da história, eu só sei que nós já estamos para lá do meio-dia. Por que eu afirmo? Porque a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, Jesus veio. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. No momento onde o apogeu da história foi a vinda de Jesus. O lugar mais alto da história foi a vinda de Jesus. Depois que Jesus veio, nós entramos na tarde da história. Eu não sei a que hora nós estamos, mas eu sei de uma coisa: daqui a pouco nós vamos ouvir uma voz. Quem sabe o badalo dos 5 minutos para meia-noite já não esteja aí soando e a gente não está ouvindo com clareza. Mas daqui a pouco ouvir-se-á: eis aí o noivo, e a igreja deverá estar preparada para essa tarefa, porque a Bíblia diz que meter-se-á foice e a colheita chegou. Agora mais uma coisa: a história tem um Senhor sobre ela. A história tem começo, meio e fim. De modo que Deus é o início, o começo e o desfecho. De maneira que existe um processo que Deus cumpriu na história e o momento da colheita vai chegar. Entretanto, nós precisamos aplicar isso também à nossa vida. Porque a vida de uma pessoa onde a semente germinou no coração, onde a semente alcançou o coração, a vida de uma pessoa onde a palavra, que é a semente, encontrou solo fértil no coração, é assim. Primeiro, a semente no solo do coração germina, cresce, rompe o solo, uma pequena erva aparece, depois uma espiga,
depois o grão cheio na espiga, depois a maturidade da espiga, a hora da colheita. O que isso me diz? Me diz que nós precisamos ter paciência, uns com os outros e com nós mesmos. Sabe por quê, irmãos? A obra de Deus na minha vida e na sua vida, como indivíduos, não é uma obra que acontece de uma maneira imediata, é uma obra que acontece de um modo gradual. Deus começou a sua boa obra, diz a palavra, e Ele vai completar o seu trabalho até o dia de Cristo Jesus. Fique tranquilo. O que eu tenho no meu coração convicção é que Deus não desiste de nós, glória a Deus, Ele não desistiu de mim. Meu irmão, eu já desisti de mim em algumas áreas e Deus não desistiu, continua trabalhando. E quando eu vejo, lá está o trabalho de Deus na minha vida, porque Ele quer que eu esteja maduro para o dia de Cristo Jesus. E no dia de Cristo Jesus, o meu fruto estará maduro? Estará, o seu também. Mas nós somos cheios de dificuldades em relação a isso. Nós julgamos as pessoas, nós julgamos uns aos outros, nós exigimos maturidade de pessoas que talvez estejam no momento em que a erva apenas cresceu. Eu não estou dizendo isso para nós sermos acomodados, não. Eu só estou dizendo isso porque verdadeiramente a obra de Deus na minha e na sua vida está acontecendo, ainda que você não veja. Desenvolvei a vossa salvação, diz Filipenses capítulo 2, com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto realizar. Está vendo? A gente desenvolve. Como que nós desenvolvemos a nossa salvação? Como que a obra da santificação acontece em nós? Quando nós estamos prontos para dizer, Senhor, trabalhe em mim. Quando nós não impomos condições ao trabalho de Deus em nós. Quando nós não colocamos resistências à obra de Deus no nosso coração, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Uma vez nós nos colocando nas mãos de Deus para Ele moldar o vaso, aí a obra é divina. Eu e você não temos competência para nos mudarmos. Entendeu isso? Nós não somos capazes de operar mudança em nós mesmos. O que eu e você devemos fazer? Nós devemos nos submeter à obra de Deus, não impor resistências e dizer, Senhor, eis-me aqui, trabalhe em mim. Eu não consigo mudar o meu coração, mas o Senhor é poderoso para fazer. E uma vez que você se coloca na presença de Deus, Deus começa a trabalhar. E a boa obra, repito, que Ele começou, Ele vai terminar. E Ele trabalha certinho, viu? Deus trabalha certinho. Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias dentro de nós e mudar a nossa vida. Eu estava contando ontem no intensivo dos irmãos que vão ser recebidos na semana que vem, como membros da igreja. Quando eu me converti, eu tinha um hábito muito estranho de falar palavrão. Eu já contei, eu acho, isso aqui. Não? Mas eu acho que eu já contei. Eu não vou contar de novo, não. Não, eu vou contar. Só para deixar a curiosidade. Não, vou contar. De falar palavrão. A única coisa que eu gostava de fazer, desde criança, adolescente, jovem, era jogar bola. A única coisa que tinha em casa de brinquedo era bola. Eu podia ter 10 bolas, para mim não era suficiente. Eu queria bola. Bola e chuteira. Chuteira foi ter muito depois, porque na época era quichute. Alguém conhece o quichute? Então o quichute é um negócio assim, maravilhoso. Mas conforme você vai usando, ele vai desfiando. Ele é de pano. E o cadarço dele é enorme. Não é? Você tem que dar a volta, assim, em volta do quichute, porque senão, por debaixo dele, você vai dando volta, volta, volta. E eu tinha esse quichute.
Mas, apesar de gostar muito, a bola me trouxe uma coisa esquisita, que foi aprender a falar palavrão. Tem nada a ver com ser corintiano, Jacira. E um dia eu estava voltando de um jogo de futebol. Assim, eu já havia me convertido, já estava em Cristo, eu tenho certeza disso. Que o Senhor já havia feito germinar no meu coração a semente. E eu estava subindo uma ladeira, assim, minha cidade, lá no Mato Grosso do Sul, Cacilândia. E eu estava subindo e, de repente, de bicicleta, a correia da bicicleta deslizou e eu fui com o joelho, Adriana, no ferro, no guidão da bicicleta. E quando o meu joelho bateu no guidão, aquela dor terrível, eu, como um bom crente, gritei alto e altissonante, assim, para todo mundo ouvir: glória a Deus! Mas não foi, preste atenção como Deus trabalha na vida da gente. Preste atenção como Deus usa eventos comuns da vida para trabalhar no nosso coração. Do meu lado direito, me lembro como se fosse hoje, havia uma família, cidade do interior, início de noite, uma família sentada no alpendre da casa, conversando. E quando eu dei glória a Deus, todos eles começaram também a glorificar. Quando eu soltei aquele palavrão, aquelas pessoas olharam para mim, aquele constrangimento, baixaram a cabeça, e essas pessoas eram da igreja. E eu comecei a orar e a pedir a Deus: Deus, trabalha no meu coração e muda a minha vida. Porque eu sei que o Senhor já lançou a semente aí, mas existem áreas na minha vida que precisam ser mudadas, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser regeneradas. Irmãos, Deus não apenas limpou a minha boca, Deus limpou o meu coração e a minha mente, de maneira que quando acontece qualquer coisa, não vem nenhum palavrão à minha boca. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. É poderosa. E nós precisamos verdadeiramente nos submeter a isso. Quando eu estou dizendo que o teu trabalho é se submeter, é exatamente isso, é dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não consigo mudar, mas o teu Espírito e a tua palavra é capaz de me limpar, de me purificar. O texto continua e diz assim, verso 27 ainda: depois dormisse, levantasse de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A gente não sabe como, mas existe esse trabalho de Deus aí no nosso interior e no subsolo da história do mundo. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Para mim há um dilema aqui nesse texto. Não um dilema, há um paradoxo aqui nesse texto. E eu vou encerrar com isso. Ao mesmo tempo que eu sinto uma necessidade de ser paciente em relação à obra de Deus, porque Deus não está falhando, não está parado, não está ausente, não está distante da realização da sua obra na minha vida particular e no mundo, na construção do seu reino no mundo, eu também tenho sentido uma profunda urgência. Hoje de manhã até compartilhei com o pessoal que, no culto da manhã, que eu não sei se... Eu fico até com medo, às vezes, de sentir essa urgência. E eu fico pensando, será que não é a hora da colheita já? E nós estamos procrastinando, nós estamos deixando para depois, nós estamos colocando as nossas
prioridades primeiro, nós não estamos buscando o reino de Deus sobre tudo, nós estamos agregando cada vez mais coisas, mais bens, depois nós vamos morrer e não tem gaveta no caixão, e não leva nada, deixa tudo, e o povo briga por causa daquilo que a gente deixou, e não investe no reino, e ficamos ausentes, alheios daquilo que Deus está fazendo no mundo. Irmãos, Deus precisa colocar no nosso coração um senso de urgência, porque alguma coisa está acontecendo na terra, na história do mundo, e nós precisamos perceber. E a minha oração é: Senhor, me inclui nessa. Me inclui nesse projeto que o Senhor está fazendo. Eu não quero ficar de fora. Eu não sei o que o Senhor está fazendo na história, mas eu não quero ficar de fora. Aí chega uma abençoada e me diz assim: não dá, pastor, para fazer, tem pouco dinheiro. Gente, que pouco dinheiro? Deus, o meu Senhor é rei, é todo poderoso. Eu não sou triunfalista, mas eu creio que o meu Deus é o Deus que traz provisão quando há visão. Semana passada nós lançamos o projeto de plantação de igreja. Quanta bobagem a gente ouve depois disso, não é? Pessoas que não estão concatenadas com a história, pessoas que talvez não confiem na liderança que tem, mas quanta bobagem. Eu tenho absoluta convicção de que Deus não quer mais que nós sejamos omissos e nem ultrapassados. Nós precisamos ler a história, perceber o que está acontecendo, os movimentos de Deus e embarcar nisso. Antigamente, como é que a gente plantava igreja? Não havia intencionalidade na plantação de igreja. Sabe como é que plantava igreja? De repente, alguém percebia que num determinado lugar havia um grupo de irmãos, 2 ou 3 famílias, e a gente diz: vamos começar um ponto de pregação lá. E começava um ponto de pregação. E aí, não tinha intencionalidade nem quem ia colocar lá. Aí um presbítero com boa vontade ia para levar uma palavra numa sexta-feira à noite. Aí, por bondade e misericórdia, porque plantação de igreja em qualquer estilo é sempre uma ação milagrosa de Deus. Eu não estou dizendo que não há milagre, que a obra é nossa, é sempre um milagre. Mas aí Deus agregava mais algumas pessoas e o irmão ia lá no conselho e dizia assim: olha, eu acho que tem futuro. Aí o conselho, com muita dificuldade, pensava: vamos alugar um salãozinho aí para meia dúzia de pessoas. E alugava e começava lá. Aí ficava. Era 5, 10, 15, 20. Eu pastoreei uma igreja que tinha uma congregação de 35 anos. Com meia dúzia de gente. Com um pastor. Que dava aula na escola dominical de manhã. 3 horas da tarde tinha que ir para a congregação, dirigir a aula de escola dominical, depois pregar no culto, depois voltar para o culto da noite da sede. Gente, que falta de intencionalidade é essa? Aí, alguém me diz, né? Para que tirar gente aqui da igreja? Para a gente começar uma outra igreja? Para que isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente precisa erguer os olhos e ver os campos que já branquejam para a ceifa. Porque não existe projeto solitário no reino de Deus. Projeto no reino de Deus é projeto comum. É projeto em que nós estabelecemos parcerias. Esses irmãos estão indo e eles não estão dividindo, eles estão multiplicando o reino. É um grupo base que está indo apoiar o plantador, porque a gente não quer que o plantador sofra e nem quer que uma igreja fique 35 anos. É você fazer as coisas com sistema. No 7º ano, com a graça de Deus e para a glória dele, nós teremos mais uma igreja plantada em Marília. E não precisamos ficar 15, 20, 30 anos esperando que isso aconteça. Em agosto, que é agosto de Deus. Não. Nós vamos fazer as coisas de maneira sistemática.
É um milagre, é sempre um milagre, mas nós podemos facilitar as coisas quando nós trabalhamos de maneira sistemática. Mas por que eu estou contando isso? Porque na semana passada nós lançamos o projeto. Essa semana eu recebo, e eu estou falando isso porque dinheiro não é empecilho na obra de Deus, irmãos. A obra de Deus, feita do modo de Deus, jamais deixará de ter a provisão de Deus. Visão precede provisão. Quem não tem visão não vai ter provisão nunca. A visão é o ato de fé. A provisão é Deus trazendo a confirmação da visão. Se a gente não tem visão, tem gente que diz, quando a gente tiver dinheiro, a gente faz o projeto. Não, você faz o projeto primeiro, depois Deus envia dinheiro. Antigamente a gente casava assim, sabia? Povo agora é um negócio, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que terminar minha graduação, minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, aí está com 60 anos, com os dentes caindo, quer casar, e não encontra ninguém para casar. Existe isso não. Quando eu casei, eu não tinha nada. A gente chegou em Goiânia, eu e a Sônia, com 2 malas. Eu com 2, ela com 3. Não tinha esse negócio, não. Quando você diz, eu vou casar, depois as coisas aparecem. Eu estou falando isso para quem é pobre, óbvio. Quem é rico não tem essas pendengas que os pobres têm. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se você tiver uma visão, Deus manda provisão. Aí essa semana eu recebo uma mensagem do pastor Mário de São José do Rio Preto, dizendo assim, Jean, eu estou aqui na igreja com 3 americanos que representam a Fundação Outreach, que é uma fundação que a gente no meio presbiteriano conhece bem. E o coordenador da fundação está aqui. Eles vieram porque a gente tem que prestar contas de um projeto que a gente tem aqui. E eu sei que vocês estão começando a plantação de uma igreja aí. Então, segunda-feira, eu marquei uma reunião para vocês apresentarem o projeto de vocês para a Fundação Outreach. Irmão, eu posso ouvir um amém? Eu não sei se vai vir provisão daí, mas no meu coração é Deus dizendo, tem uma visão e eu mando a provisão. Os nossos irmãos americanos, igreja americana, tem muito dinheiro e é generosa. Ué, que mal há nisso, não é não? Eu ouvi alguém dizendo assim para essa semana, hoje de manhã, que um irmão de outra igreja ficou sabendo da plantação, né, e disse assim, tem que colocar a gente para desbravar. Irmão, vai lá desbravar então. Nós não, nós vamos ser preguiçosos. Nós vamos colocar o plantador e mais 50 pessoas com ele. Você quer ir sozinho? Vai sozinho. Vamos ficar de pé, irmãos? O reino de Deus está acontecendo. E o meu convite a você é que você se envolva com o reino. De modo que Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Irmãos, abandone essa ideia de uma busca autônoma de projetos pessoais. Sua vida está esse problema terrível, porque você só pensa em você. Você só pensa no seu projeto. Você está como o povo lá de Ageu, lá que Ageu escreveu, dizendo, olha, a casa do Senhor está abandonada, o teto está caindo, as paredes estão derribadas, enquanto a casa de vocês estão apaineladas, a casa de vocês estão construídas, mas a casa de Deus está em frangalhos, isso não é correto. E aí vem Jesus e diz, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, porque esse reino está acontecendo. Mas existe uma responsabilidade minha e tua nessa história. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas
Tem gente buscando acrescentar coisas, esquecendo do reino. O plano é ao contrário. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem quer nessa noite dizer: eis-me aqui? Quem quer dizer: eis-me aqui? Não apenas com palavras, mas com ação. O meu convite a você nessa noite é que haja uma entrega do seu coração a Deus. E essa entrega seja a declaração não apenas dos seus lábios, mas do seu coração dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Se você quer fazer parte desse reino que Deus está construindo, se você quer buscá-lo em primeiro lugar, se você quer que este reino se expanda, meu convite é para você se ajoelhar na presença do Senhor, não no lugar onde você está, mas aqui à frente, dizendo: eu estou tomando uma atitude e assumindo um pacto, uma aliança contigo, Senhor. Eu não quero buscar a minha vontade, eu não quero buscar as minhas vontades, eu quero buscar a tua vontade em primeiro lugar. És o alfa e o ômega, início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Se você quer dizer: eis-me aqui, Senhor, saia do seu lugar e vem aqui. Mas você tem que entregar ao Senhor a tua vida, as tuas competências, os teus dons. Você tem que entregar ao Senhor os teus bens. Você tem que dedicar ao Senhor a sua família, os teus filhos, dizendo: os meus filhos são para a glória de Deus. Se o Senhor quiser fazer deles pastores, missionários, o Senhor o fará. Você tem que entregar e dizer: Senhor, o teu reino é prioritário. O teu reino é prioritário. Tenha uma atitude de fé e diga: eis-me aqui, Senhor. Vá consagrando a sua vida ao Senhor. Vá entregando ao Senhor a sua vida. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Senhor, eu quero agora consagrar diante de Ti as nossas vidas. Eu quero entregar diante de Ti a Tua igreja. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê responsabilidade com ousadia. Que o Senhor tire do nosso coração como igreja a timidez. Porque coisas grandes e ocultas o Senhor quer nos revelar. E nós estamos acomodados a coisas pequenas. Nós estamos, ó Deus, tentando grandes coisas para o Teu reino, esperando grandes coisas do Senhor, porque o Senhor é um Deus de coisas grandes.
Por isso, nesta noite, Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, dizendo: eis aqui a nossa vida. São apenas 5 pães e 2 peixes. A nossa vida, Senhor, o que é para essa grande multidão e para esse grande desafio? Nada é, Senhor, é muito pouco. Mas nós cremos que o Senhor pode multiplicar a nossa capacidade, a nossa competência, os nossos recursos. Nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Eis aqui, Senhor, a nossa vida. Eis aqui a nossa família. Eis aqui o nosso coração. Eis aqui, Senhor, tudo que temos e somos. Faz frutificar para louvor da Tua glória e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glorifique ao Senhor. Volte para o seu lugar cantando ao Senhor e adorando o nome dEle. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia. Eu peço a você, irmão, que ore amanhã, então. Pastor Valdir e eu estaremos indo para São José do Rio Preto apresentar esse projeto de plantação. Ore por isso. Peça a Deus que nos abençoe e que abra o coração lá dos nossos irmãos para receberem esse projeto e para serem investidores desse projeto também, no nome de Jesus. Amém, queridos? Coloque a sua vida diante do Senhor mais uma vez e receba a bênção do alto. Senhor Deus, nós rogamos que do alto venha sobre nós a Tua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre ti agora e para sempre. No nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Deus nos abençoe. Vamos na paz do Senhor Jesus.